Bom dia a todos, bem-vindo ao Emprega. É um prazer tê-los aqui nessa palestra inaugural desse projeto que vem sendo construído e pensado com muito carinho e entusiasmo há mais de um ano. Nesse bate-papo, eu queria passar três momentos com vocês. Primeiro, eu vou apresentar o que é o Emprega. Depois, a gente vai entrar no tema principal que está relacionado ao Emprega, que é o sucesso na universidade garante ou não o sucesso no mercado de trabalho. E aí a gente fica à disposição para tirar dúvidas. Vocês podem colocar as perguntas no chat, principalmente no Q&A, onde a Kátia, que está aqui comigo, vai ficar responsável por ler e fazer essas perguntas. Gente, deixa eu me apresentar. Eu sou o Marco Olivero, eu sou sócio fundador da Vero. A Kátia é responsável pelo projeto Emprega, meu braço direito, e tem participado de toda essa construção desse grande projeto. Vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente começa a falar um pouquinho do que é o Emprega e do sucesso da universidade, garante ou não o sucesso no mercado de trabalho. Vamos lá. Mark, antes de você começar, vou só. Bom dia, pessoal. Vou só pedir para o pessoal, caso alguém tenha uma pergunta, podem colocar no Q&A que fica aí embaixo, tá bom? Eu vou selecionar as perguntas e depois a gente vai interagindo aqui, tá? Pode ir, Mark. Maravilha, Kátia. Obrigado pelo alerta. Muito bem. Vamos lá, pessoal. O que é o Emprega? A Vero trabalha há 12 anos com feiras e eventos virtuais. Nós somos uma HR Tech, que é uma empresa de tecnologia especializada na área de recursos humanos. E nesses 12 anos de feiras e eventos, a gente teve a participação de mais de 420 mil participantes nos eventos que a gente organizou com diversas instituições de ensino parceiras. E aqui a gente apresenta algumas delas. E tivemos o privilégio de ter esses eventos ao longo dessa trajetória, mais de 400 empresas participando. Então, isso é um pouco do que trouxe a gente para esse momento, com o lançamento do Emprega. Falando um pouquinho do nosso propósito, que é o propósito do Emprega, o que a gente quer é gerar impacto social, é impulsionar a empregabilidade de universitários e recém-formados. E aqui entra um primeiro ponto relevante. O que é empregabilidade? E aí eu trouxe do chat GPT, como uma brincadeira, mas como uma definição relevante, o que eles dizem sobre empregabilidade. E prestem atenção, não é só encontrar uma vaga, não é só encontrar uma oportunidade. Empregabilidade é você ter capacidade de se manter colocado, se manter naquela vaga e, mais que isso, progredir naquele emprego ou na carreira. E tudo que a gente fala no Emprega leva em consideração esses três pontos. Ajudar vocês a encontrar, a se manter e a progredir nas suas carreiras. E aí vem o primeiro questionamento, o primeiro ponto-chave que eu queria dividir aqui com vocês, que é: será que as instituições de ensino, será que a universidade prepara o jovem para o mercado de trabalho? É claro que prepara, principalmente com foco na formação acadêmica. Mas será que ela preenche todos os gaps que o estudante precisa para se performar bem no mercado? E aí a gente tem esse primeiro ponto de interrogação. Dois pontos chaves e dois gaps que a gente vê e conversando com as empresas que atuam no mercado são, primeiro, soft skills. Hoje as universidades, na sua grande maioria, eu não quero generalizar, ainda não preparam os estudantes no desenvolvimento das suas soft skills que são fundamentais no mercado. Gente, o que é soft skills? Trabalho em equipe, prioridade de organização, habilidade de comunicação, iniciativa, resiliência. São as características, comportamentos, habilidades que vocês têm que vão permitir que vocês performem bem no mercado de trabalho. Então, esse é um primeiro gap. O segundo gap é: vocês têm um conteúdo teórico na universidade, mas e o conteúdo prático? Quando vocês entram numa grande empresa, quem não teve essa oportunidade ainda certamente vai ter, vocês são submetidos a uma série de treinamentos
para imersão na empresa e para formação técnica dos participantes. Então, esses treinamentos nos programas de estágio, nos programas de trainee e até para funcionários que já estão na empresa, tem toda uma visão prática de mercado de trabalho. E eles são fundamentais. E a universidade não consegue trazer essa informação, trazer essa formação. E é aí que o Emprega pretende atuar. O que a gente quer fazer para mudar esse jogo, para melhorar e diminuir esse gap na formação universitária, é trazer as empresas para dentro do Emprega e provocá-las no bom sentido para que elas tragam para todo mundo que está nesse ecossistema, para estudantes do Brasil inteiro, conteúdos, treinamentos e atividades que eles fazem com os estagiários deles, com os trainees e com os recém-formados. E o que a gente diz para as empresas é: isso está pronto, você já tem disponível. Olha que oportunidade de gerar impacto social e, ao mesmo tempo, tornar sua marca empregadora conhecida. E para vocês, estudantes, recém-formados, ou até quem já está num nível maior de carreira, é uma grande oportunidade de se desenvolver com conteúdos práticos ligados ao mercado de trabalho. E a tecnologia, a experiência em eventos virtuais e as parcerias estão aqui, o que a gente está convocando as empresas para que elas tragam essas informações. E hoje, gente, é só o lançamento do Emprega. A gente ainda está começando. Ao longo do ano, vão ser muito mais empresas, muito mais estandes e muitos conteúdos de desenvolvimento. E aí vocês têm que estar ligados nas mídias sociais, vocês têm que estar ligados nos e-mails marketing, que tudo que aparecer de novo no Emprega vai ser comunicado para vocês. Então, a gente tem aqui um ecossistema virtual de empregabilidade, com foco em universitários e recém-formados, mas mesmo quem está no ensino técnico, ensino médio, está procurando alguma vaga de jovem aprendiz, vai ter oportunidade aqui. E quem já se formou há 5, 6, talvez mais tempo, também vai encontrar conteúdos, também vai ter algumas palestras e também vai ter vagas nesse ambiente. O importante é que a gente consiga conectar o público, os candidatos, com empresas e instituições de ensino. E aí um alerta importante: ao contrário de uma feira, evento virtual que dura 2 dias, 3 dias e depois acaba e volta no ano que vem, o Emprega não para nunca. Disponível 365 dias por ano para vocês. E praticamente toda semana, a partir de agora, vai ter um evento virtual. Ou vai ser um grande evento como esse, ou vai ser uma oficina, uma atividade de desenvolvimento por uma empresa específica num tema que ela trabalhe, ou vai ter um profissional de carreira convidado para formar os alunos, ou seja, toda semana tem algo acontecendo. Só para vocês terem uma ideia do calendário do primeiro semestre, a gente tem 4 grandes eventos, 2 feiras virtuais Emprega, uma abrindo o lançamento do projeto agora, outra fechando o primeiro semestre em junho. Em abril temos um evento de tecnologia, em maio temos um evento de diversidade e inclusão, e teremos, além de diversas oficinas nas semanas aqui indicadas, eventos com instituições de ensino importantes ao longo dos meses. Então tem muita coisa boa vindo pela frente. Quando a gente fala do Emprega, a gente fala de empregabilidade. E aqui a gente começa a falar e aprofundar o tema da palestra. O sucesso na universidade garante o sucesso no mercado de trabalho? Eu trouxe 6 pilares importantes de empregabilidade. Para você se garantir no mercado, para você entrar no mercado, se manter e progredir, primeiro você tem que ter acesso às vagas. O que a gente vai fazer aqui no Emprega? A gente vai convidar uma série de empresas para postarem as suas vagas aqui dentro, e a gente tem lá no painel de vagas o Radar Emprega, que é uma seleção dos principais programas de estágio, principais programas de trainee e de outras vagas importantes disponíveis no Radar, independente de serem ou não vagas de empresas que também estão no Emprega. Então, vocês vão ter muitas oportunidades. Nos estandes virtuais, nas oficinas e nas palestras, vocês vão poder conhecer um pouco mais da empresa e do mercado de trabalho. Gente, muito se fala sobre match, né? Os melhores estudantes escolhem as empresas, assim como as empresas escolhem os estudantes, e é super importante você saber se a cultura da empresa, se
o propósito da empresa, se os valores da empresa estão ligados à sua cultura, aos seus valores. Isso é um match. E como é que você dá match com uma empresa se você não conhecer aquela empresa? Então, a oportunidade que a gente pensa no Emprega é apresentar a vocês as empresas, que vocês possam ver os conteúdos, que vocês possam interagir com os recrutadores, participar de atividades, participar das palestras. Isso é fundamental. Criar esse networking, não só com os recrutadores, mas com outros participantes. A plataforma permite que vocês conversem com qualquer pessoa ali dentro, que vocês tenham recomendações de conexões e usem isso a favor. Quer entrar numa empresa importante? Busca alguém na plataforma que trabalha lá, converse com essa pessoa e aí você entende e abre caminhos. Além disso, tudo que a gente está falando aqui dos conteúdos práticos das empresas, do Academia Emprega, que traz conteúdos super relevantes sobre mercado de trabalho, processo seletivo, carreira, desenvolvimento profissional, eles têm como objetivo complementar a formação técnica que vocês têm, a formação teórica que vocês têm nas universidades, com uma visão mais prática, profissional. E vamos ter também ao longo do ano os desafios, hackathons, projetos que as empresas vão trazer para que vocês se desenvolvam. E eu não posso deixar de falar de soft skills. Hoje, uma grande empresa recruta estagiários por soft skills. É o ponto-chave de um processo seletivo. Se você não se conhece, se você não sabe o que você tem de ponto forte, o que você precisa desenvolver, talvez você esteja um pouco mais distante do mercado de trabalho. E aí, vamos falar um pouquinho mais à frente, mas a gente vai ter uma série de conteúdos, atividades, oficinas e o game para que ajudando vocês a entender, mapear, conhecer suas soft skills e começar a trabalhar um processo de desenvolvimento. Sem isso, vocês não entram e não crescem no mercado de trabalho. Talvez seja um dos pontos mais relevantes de tudo que a gente está falando aqui. Kátia, se tiver alguma pergunta por aí, você me interrompe, você me avisa e a gente já responde alguma coisa. Você está no Tá mudo. bom. Tem uma pergunta aqui do Bruno, que ele acabou de perguntar se estamos contratando para jovem aprendiz e PCD, tá? Obrigado, Kátia. Olha, Bruno, certamente vão ter vagas no Emprega de Jovem Aprendiz. Eu não sei se hoje já tem alguma vaga do Jovem Aprendiz, peço que você entre lá no painel. Lá é tudo filtrado, você consegue selecionar por tipo de vaga, inclusive Jovem Aprendiz, e aí você consegue se candidatar nessa vaga. Mas não deixem de entrar permanentemente no Emprega. Toda semana vai ter vaga nova, sejam as vagas selecionadas pela Vero, sejam as vagas incluídas pelas empresas. E aí vem um alerta. Hoje mesmo tem 10 empresas cadastrando novas vagas na plataforma. Então, muitas já estavam disponíveis desde a semana passada, mas tem empresa que está colocando vagas novas. Então, volta no final do dia, assiste a palestra da Visagem, que vai ser super bacana, e vê se tem alguma vaga nova também disponível. Obrigado, Kátia. E sobre o PCD, Mark, vale lembrar que nós vamos ter um evento, você já falou, específico, né, de diversidade e inclusão, onde as empresas vão trazer essas vagas, né, especificamente, tá? Então fica atento aí também. Mas eu tenho certeza que no painel de vagas tem vaga de jovem aprendiz, sim, tá? Pode seguir, Mark. Perfeito, Kátia, obrigado. Façam mais perguntas. E agora, gente, vamos a esse tema que é o tema central da palestra, que foi aqui que a gente se propôs a começar e falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho e a comparação com as universidades. Vamos lá. Podem botar no chat, tá? A opinião de vocês. O sucesso na universidade garante o sucesso no mercado de trabalho? Isso é um ponto muito relevante, porque a gente vê muitos alunos que performam muito bem na universidade e, de repente, não têm o mesmo resultado no mercado de trabalho. E vice-versa. Gente que não foi tão bem, mas que performou muito bem no mercado de trabalho. Gente, um ponto importante: em nenhum momento eu estou dizendo ou quero dizer que a excelência acadêmica não é fundamental, não é importante, que vocês não têm que buscar o melhor sempre. Sim, tem que buscar o melhor sempre. O que eu vou comentar aqui e a gente vai discutir é: será que os caminhos que levam ao sucesso na universidade e as competências que levam ao sucesso na universidade são os mesmos e as mesmas que levam ao sucesso no mercado de trabalho? É essa a pergunta. E aí,
Para começar, vamos falar aqui de conceitos de competência. Isso vem mudando ao longo do tempo. Há 20 anos atrás, a competência técnica era o que a gente entendia como competência. O melhor aluno da faculdade, o que tinha um bom CR, era o cara que as empresas queriam. Será que ainda é hoje? Será que isso é suficiente? Talvez seja importante, certamente o é, mas será que é suficiente? E aí eu trago três definições e quero destacar alguns pontos importantes. Quando a gente fala de competência, a gente fala de repertório de comportamentos, que uns dominam melhor do que outros e que faz com que eles se destaquem em determinadas situações. Por que isso aqui está grifado? Porque competências que vão te ajudar num contexto, numa situação, podem não te ajudar em outra. E você pode ter competências que te favoreçam numa situação e que não te favoreçam em outra. Isso é super relevante. Quando a gente fala de competência, a gente está falando de conhecimento, habilidade e atitude. Essas três palavrinhas vocês vão ouvir muito e eu vou detalhar um pouco mais no próximo slide. Ah, Então, competência, diga, Kátia. aproveitando aqui que você vai entrar nesse tema, a Antônia pergunta se as habilidades técnicas têm que agir em conjunto com as soft skills. Antônia, excelente pergunta, né? Quando a gente fala dessa última definição, e a Kátia, com o conhecimento dela, já deve ter feito a pergunta vendo a palavrinha interdependentes aqui, não só os conhecimentos, habilidades e atitudes são interdependentes, como tudo isso está ligado ao que você sabe tecnicamente. Tanto o que você aprendeu na universidade, como o que você aprendeu na prática, que está ligado a um conhecimento técnico empírico, que é o que a gente mostra nesse slide aqui. Então, quando a gente fala de competências, e aqui é a árvore de competências, que é um conceito muito utilizado pelos profissionais de RH, eles chamam de chá, aqui a gente está falando de conhecimentos, que é o conhecimento factual, que é o que você aprende na escola, que você aprende na universidade, que você aprende nos cursos, nos treinamentos, nas especializações, ou que você aprende na prática, quando você está num estágio, por exemplo. Mas ele é o conhecimento teórico, mesmo que ele seja adquirido na prática. É o que você sabe. Fazendo um paralelo com o jogador de futebol, ele conhece as regras do jogo. Ele sabe como que ele tem que jogar, mas não quer dizer que ele saiba jogar. E aí entram as habilidades, que é o domínio das técnicas, das melhores práticas do trabalho. Não é você saber, é você saber fazer. É o cara ser capaz de dar um drible, é o cara ser capaz de marcar, é ele ter velocidade, é ele saber dar um bom passe, uma cabeçada. Isso é o saber fazer. E aí, por fim, entram as atitudes, que são as emoções, o talento, como que você conduz, você está motivado, você quer fazer aquilo que você sabe se comportar, você sabe ser no trabalho. Gente, quantos jogadores que a gente viu que podiam ser brilhantes, brilhantes, e que tiveram a sua carreira mediana porque não tinham comportamento, ou porque eram expulsos do jogo, ou porque preferiam festas e farras do que a dedicação e o foco no mercado. Então, esses três conceitos andam juntos. Isso é competência. E quando a gente fala de competência, a gente está falando de várias soft skills que a gente vai comentar aqui na frente. Mas aí eu queria deixar um outro ponto aqui. O que que o mercado espera de um universitário? E eu amplio essa pergunta. O que que o mercado espera de um recém-formado ou de um profissional mais sênior, mais maduro? A gente está falando de uma formação acadêmica sólida? Claro, a formação acadêmica sólida é a base para o seu conhecimento. Sem isso, dificilmente você começa, mas ela não é mais suficiente. Você precisa de outras coisas. A experiência profissional é relevante? Sim, mas você vai adquirindo a experiência profissional ao longo do tempo. Eu costumo brincar, pode começar um estágio cedo? Começa. Dá para ter uma experiência prévia como jovem aprendiz? Tenha. Você pode fazer um trabalho voluntário, participar de uma empresa júnior, participar de um centro acadêmico da tua universidade? Faça, porque ali você está ganhando experiência, mas principalmente
refinando, lapidando as suas competências comportamentais. Você só desenvolve competências comportamentais na prática. Algumas você desenvolve ao longo da sua vida, no seu dia a dia, no relacionamento com pessoas, com família, com amigos. Outras você precisa de prática, de experiência profissional para desenvolver. E aí, o que que as empresas querem aqui? É claro que elas querem esse ponto de interseção. O profissional completo é o que traz tudo isso. Mark, mas eu, começando a minha carreira, eu tenho que ter tudo isso? Claro que não. No momento de entrada no mercado de trabalho, provavelmente a sua formação acadêmica é importante, mas as suas soft skills são fundamentais. É isso que o processo seletivo de uma grande empresa faz. Ela pega e faz um game com você, ela faz uma entrevista por competências, ela te coloca numa dinâmica de grupo, ela te coloca no estudo de caso. E o que que ela está avaliando? Ela está avaliando as suas soft skills. Mark, Então, o profissional que está iniciando, esse é o ponto importante. Diga lá, Kátia. aproveitando essa observação, tem uma pergunta da Thalia. Quais são algumas das armadilhas comuns que os estudantes podem enfrentar ao supervalorizarem o sucesso na universidade em detrimento do desenvolvimento de outras habilidades essenciais para o mercado de trabalho? Perfeito, Kátia. Thalia, muito obrigado pela pergunta. É isso. O, o, o QI está muito ligado ao desempenho acadêmico. E o que a inteligência emocional está ligado à experiência, desenvolvimento e soft skills. Eu vou falar exatamente sobre isso no próximo ou daqui a 2 slides. Mas sim, é uma armadilha. Se você tem a capacidade de performar bem na universidade, excelente, excepcional. Usa essa tua capacidade, essa tua inteligência para também desenvolver as soft skills. Buscar situações e experiências, como a gente estava falando aqui, seja num centro acadêmico, seja numa empresa júnior, seja num estágio, seja num trabalho voluntário, que você possa começar a lapidar suas experiências e suas competências. E tem técnicas para isso, tá? Eu converso um pouco mais. Então, no início da sua formação, a experiência profissional não vai ser tão relevante. A gente sabe que tem empresas que pedem experiência, mesmo para estagiário, não deveriam, mas na prática, não é isso que é mais relevante. É claro que ao longo da sua trajetória, um profissional sênior experiente, a experiência profissional dele talvez seja muito mais importante do que a formação acadêmica. Então, esses pesos mudam, mas as competências comportamentais continuam sendo fundamentais ao longo da vida. O que é exigido de um universitário não é a mesma coisa em relação às competências que são exigidas de um gerente sênior. Claro que não. Mas dentro daquele nível, as avaliações são feitas em cima das suas competências. Então não percam isso de vista. E aí, Thalia, entrando no que você comentou, né? O que é exigido do estudante numa universidade? Gente, a universidade, o aprendizado é orientado. Quem escolhe os nossos objetivos são os professores da instituição. A gente segue instruções. Olha, você vai fazer tantas matérias, você tem que cursar esse currículo, isso é obrigatório. Você tem a P1, P2 e P3 ao longo desse semestre. Para passar, você tem que ter a média acima de 7. A universidade define os objetivos. O ambiente que se encontra ali é estruturado e ele exige uma conformidade. Você não pode chegar numa prova e apresentar um trabalho brilhante num estudo de caso que você fez de uma grande empresa que cobre a mesma matéria da prova e te dê um resultado prático interessantíssimo. Você tira 0. Você não pode falar, professor, eu não estou fazendo essa prova, mas está aqui um trabalho. Claro que não. Então, você tem que ter conformidade ao que está acontecendo. E ali tudo está ligado a teste, a prova. Então, o que está sendo avaliado de uma forma geral é o QI. É claro que tem instituições que já estão estimulando a parte de trabalho, a parte de estudos de caso, tem coisas novas vindo por aí, acontecendo, e já é uma realidade. Aproveitem. Eu vejo muitos estudantes falando, pô, caramba, trabalho, que saco, tem que fazer com um monte de gente. É aqui que você desenvolve as suas soft skills. Então, o padrão de sucesso da universidade está ligado ao seu CR. É isso que diz se você passa ou não, se você se forma ou não. Eles não estão avaliando o teu relacionamento, as tuas soft skills, o que você construiu ali dentro para outras frentes. E aí vamos para o mercado de trabalho, gente. Quando a gente olha o mercado, a gente começa a comparar. O aprendizado orientado da universidade dá lugar ao autodesenvolvimento.
É claro que quando você entra num emprego, você tem uma orientação, você tem um apoio ou do RH ou do gestor, mas ninguém vai te dar o passo a passo o tempo inteiro. Você tem que buscar informações, você tem que criar os relacionamentos, você tem que bolar as suas estratégias para se autodesenvolver. E quanto mais rápido você fizer isso, mais sucesso você vai tendo. O oposto da universidade. Olha que coisa bacana. Quem estabelece os seus objetivos é você em parceria com a empresa. A empresa vai te dar metas, a empresa vai te dar orientações, mas você tem que negociar e estabelecer os seus próprios objetivos para crescer na tua carreira. E não tirar 7 na P1, P2 e P3 para poder passar de ano naquela matéria e ter um bom CR na universidade. Na universidade, quando você segue instruções, no mercado, você vai ser provocado e solicitado para experimentar alternativas. Você tem que ousar, você tem que errar, aprender rápido com o erro e evoluir. A proatividade é fundamental. O ambiente caótico e imprevisível, ele é uma realidade. Eu já participei de projetos e de estruturas de empresas onde um presidente criou uma área de 300 pessoas, no mês seguinte ele mudou de ideia e fechou aquela área e mudou tudo. Você quer um ambiente mais caótico e imprevisível do que isso? Não tem conformidade. E como é que você se adapta? Como é que você se antecipa? Você tem que ser um cara multitarefas. Você tem que desenvolver a sua inteligência emocional e suas habilidades comportamentais, as suas competências comportamentais. Os padrões de sucesso no mundo corporativo não são claros. Você tem que descobrir e ir atrás desses padrões. Muito diferente da universidade. Então, Thalia, o que a gente vê aqui é que o guia que você tem na universidade para ser bem-sucedido, você não tem no mercado. As competências que você usa na universidade para ser bem-sucedido são diferentes das competências, em sua maior parte, do que você precisa no mercado de trabalho. Isso faz toda a diferença. De novo, não quer dizer que ser bem-sucedido na universidade não é importante, claro que é. Busque a excelência o tempo inteiro, que isso vai refletir na sua competência comportamental, que está ligado à inovação, que está ligado ao aprendizado contínuo, está ligado à dedicação, que é importante no mercado de trabalho. Mas não entenda que aquilo é suficiente. Tem muito mais nesse mundo. A Muita Mark, informação, muitos desafios, né? Fala, Kátia. complementando até a pergunta que a Thalia fez, eu tenho aqui a Letícia perguntando, né, para aqueles recém-formados, quais habilidades que são essenciais ter desenvolvido, que você já está citando aí um pouco, né? E ela diz que durante a faculdade, apesar da pandemia, ela participou de grupo de estudo, empresa júnior, liga acadêmica, estágio voluntário, mas mesmo assim ela ainda acha que não está adequado ao mercado de trabalho. E é um pouco do que você falou, né, Mark? Essa construção tem que ser aos poucos, né? Com a experiência e vivenciando, né? Bacana, ótimos pontos, tá? Quando a gente fala aqui de competências, eu trago aqui 8 competências. Na verdade, aqui tem 7, no jogo tem 8. São as únicas competências valorizadas no mercado? Não. Mas eu posso dizer que são competências relevantes para 80, 90% das empresas. Pode ter empresas que têm características muito específicas, que tenham outras competências ligadas e associadas. Mas aqui é um primeiro exercício importante, né? E aí, Kátia, qual foi o nome da pessoa que fez a pergunta? Letícia, Letícia, e aí o que eu queria trazer para vocês aqui como um primeiro desafio? E a gente não vai fazer isso agora, tá? Eu queria que vocês olhassem e pensassem, dá um print aí, olha esse material e pensem que competência dessas aqui vocês performam bem e quais que vocês precisam desenvolver. Tem um exercício bacana que é bota a caneta aqui no centro, vai andando aqui até onde você acha que você tem essa competência e faz um fechamento dessa atividade. E cria esse mapa, que é a sua percepção. Letícia, muitas vezes, e aí a maioria das pessoas tem a sensação de que nunca está pronta. Eu mesmo tenho essa sensação. Primeiro ponto é, continua se desenvolvendo. O segundo, não deixa que isso te bote para baixo e acredita no que você está fazendo. Porque isso está ligado também à percepção do que o mercado cobra, ao autoconhecimento, à autoestima. Então, não deixe que isso
te congele ou impacte os seus próximos passos. Mas não pare de buscar desenvolvimento. Você nunca está pronto 100% para alguma coisa, mas a sugestão é mergulha. Mergulha, vive a experiência, erra e aprende rápido com o teu erro. Errar não é um problema, tá? Eu fecho essa palestra falando sobre isso. Pelo contrário, o errar e aprender talvez seja mais importante do que nunca errar. Então, guardem essa frase que a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Então, sugestão de novo, preencham e façam essa autoavaliação. Depois que vocês fizerem essa autoavaliação, tem um exercício que é muito bacana, que é um exercício de realizações. Para que ele serve? Ele serve para tudo, gente. Ele serve para você registrar a sua história e poder colocar essa informação no seu currículo de uma forma adequada, se posicionar numa entrevista por competências de forma adequada, e para você criar um histórico profissional que te ajude a falar assim, eu preciso desenvolver melhor essas competências. O que é esse exercício? É você pegar situações da sua vida e falar assim, qual foi a situação, o que eu fiz, como eu fiz, que resultados eu alcancei. E aí tenta refletir que competências daquelas que você marcou antes foram importantes para você chegar nesse resultado. Tem um exemplozinho aqui de um modelo descrevendo o que você pode fazer. É fácil fazer isso? Não. É bacana fazer isso? Não. É muito chato. Mas se você conseguir, a partir de agora, viver uma situação, e ela pode ser pessoal, uma viagem, um relacionamento, ela pode ser acadêmica, ela pode ser profissional. Vou dar um exemplo para vocês, gente. Na época que eu fazia mestrado, eu quebrei o braço direito. Um exemplo muito simples e pode ser muito bobo, tá? E aí eu fazia um mestrado e não conseguia mais escrever porque eu sou destro. E foi uma fratura séria que eu fiquei 98 dias engessado. Qual era a minha opção? Ou eu aprendia a escrever com a esquerda, ou eu sentava e chorava e trancava e perdia o semestre. E eu falei, ok, vou tentar. Só que eu falei, vou tentar da boca para fora. E aí algumas pessoas que me conheciam olharam para mim e falaram assim, cara, você vai, eu tenho certeza que você vai. Ou seja, Letícia, eles estavam acreditando em mim mais do que eu, né? Naquele momento eu não acreditava, falei da boca para fora. E aquilo me motivou, me incentivou. Olha como é que pessoas próximas, externas, podem ser a ignição para uma virada, para um processo. E aí, 20 dias depois, eu estava fazendo uma prova com a mão esquerda. Negociei com o professor para, em vez de ser 3 horas de prova, porque no mestrado era muito mais longa, ele me deu 4. E no final do semestre, eu tive as melhores médias que eu tive em todos os semestres do mestrado. Ainda tive que ouvir do professor que eu estava sendo beneficiado porque eu tinha 1 hora a mais. Só eu sei o quanto que era difícil escrever com a esquerda. Eu consigo trazer competências associadas a isso? Resiliência, sem a menor dúvida, o foco no resultado, o aprendizado contínuo. Então, eu consigo trazer uma ideia, uma situação vivida, detalhar essa situação e associar competências. Vocês concordam que se numa entrevista alguém me perguntasse, conta uma situação difícil, impossível, que você pensou em desistir e que você conseguiu superar? Eu tenho uma história para contar. Se aquilo não está escrito, se aquilo não está pensado, se tem que ser de bate-pronto, não sai. Então, o que eu convido vocês é comecem a escrever daqui para frente e pega 2, 3, 4, 5 situações anteriores, por mais que elas pareçam bobas, e comecem a explorar. Isso ajuda no autodesenvolvimento, ajuda no conhecimento que você tem das suas competências e ajuda na preparação para os processos seletivos e no seu desenvolvimento profissional e pessoal. Muito bem. Convido vocês também a entrarem no jogo, no Soft Skills Game, que está disponível na plataforma. A gente tem ali um game super bacana, onde você vai ser colocado em situações reais que você vai vivenciar na universidade, numa empresa júnior ou no mercado de trabalho. É um game focado em universitários e recém-formados, mas pode ser feito até por quem já está formado, pode ter um viés aí, uma distorção pequena na nota, mas dá para ser feito uma primeira informação. E ele avalia 8 competências comportamentais. E o que é muito bacana? Vocês têm relatórios completos de cada pontuação de cada competência. Primeiro, comparando com o que a gente chama de grupo de controle, que são mais de 5.000 participantes de processos seletivos reais de grandes empresas na fase de estágio ou trainee.
Então, vocês vão conseguir olhar a sua competência e falar assim, como é que eu estou em relação a quem já participou de processos de grandes empresas? E aí é uma forma de você avaliar e buscar o seu desenvolvimento. Lá no relatório, você tem para cada competência também os indicadores daquelas competências. O que são indicadores? São atitudes, são itens que são avaliados pelos recrutadores para dizer se você performa ou não bem naquela competência. Por exemplo, quando você faz uma dinâmica de grupo. Por exemplo, quando você faz uma entrevista por competências. E ele pode ser um guia para você entender melhor o que aquela competência é. Porque quando eu falo assim de qualidade de resultado, isso é muito genérico. Então, quando você lê os indicadores, você sabe, esses são os pontos que eu tenho que desenvolver para performar bem em qualidade de resultado. Gente, é um material super completo, super interessante, não deixem de participar. E aí compara a sua nota com a roda de competências, com a autoavaliação que vocês fizeram e começa a entender, bacana. De novo, pessoal, se as notas não forem tão boas, se as médias estiverem abaixo, não é uma dor, competência se desenvolve e competência se desenvolve rápido, desde que você seja submetido a situações e experiências que desenvolvam aquilo. Então, não Ah, desanime. Diga aí, Kátia. é legal, porque o Bruno Ferreira falou que ele não tinha experiência em empresa júnior, nem trabalho voluntário, perguntando se conseguia emprego e já fazendo uma autoavaliação que ele precisaria desenvolver iniciativa e comunicação. Então, fica aí a dica, né, para o Bruno pegar o que você está falando, fazer, testa o Soft Skills Game, ver se a sua percepção bate realmente, né, com o jogo, e aí você já tem aí algumas descrições, né, realmente das competências, se é o que você está pensando mesmo. Certo, Mark? Perfeito, Kátia. E Bruno, além disso, quando a gente não consegue uma vaga, um emprego, um estágio, podem ser múltiplos fatores, né? Quanto mais você se expõe e mais você avalia, mais você pratica. Eu costumo dizer que processo seletivo é igual qualquer outro treino que você faça. Se você for só para o mais importante, que é o emprego da sua vida, sem ter treinado, sem ter participado de outros, a sua chance de sucesso é menor. Então, mete a cara, se inscreve, participa de processos como um treino, mesmo que você não queira aquela empresa, observa os outros, vê quem que foi bem e por que que você achou que aquele cara foi bem e como é que você pode se colocar. Gente, olha só, todo mundo tem competências boas, todo mundo tem pontos fortes. E claro, todo mundo tem pontos a desenvolver. Se você consegue mostrar os seus pontos fortes de forma adequada num processo seletivo, a tua chance é grande. Mas passa também por conhecer a empresa. O que que ela exige, o que que ela pede, aquela vaga está alinhada com o meu perfil, está alinhado, é claro que a tua chance de sucesso vai ser maior. E se uma empresa que você sonha, nesse momento não tem alinhamento, busca esse alinhamento. De novo, competência se desenvolve. Não duvidem disso. Obrigado, Kátia. Várias Obrigado. pessoas, várias aqui já falaram que fizeram o game, que gostaram do relatório, acharam bem completo, tá? Tem Bacana. algumas outras perguntas aqui que depois eu direciono mais para o final, porque foge um pouquinho desse tema aqui, mas a gente vai tentar responder no final. Bacana. E aí, pessoal, o game ele pode ser refeito depois de um tempo. Por quê? Porque as competências evoluem. Então, daqui a 6 meses ou um ano, você pode voltar no game e refazer e avaliar se a sua nota mudou ou não mudou. Isso é super interessante. Bom, estamos chegando aqui na fase final desse nosso bate-papo, depois eu vou abrir para perguntas, mas eu queria falar sobre um tema importante e fundamental que a gente vem percorrendo ao longo desse papo, que é o talento. O código do talento. E para isso, eu preciso falar de um ponto fundamental que é a revolução da mielina. Gente, movimento, pensamento, sentimento nada mais é do que sinais elétricos específicos no nosso cérebro. Existe uma substância lipídica que envolve as fibras nervosas, que envolve os neurônios, uma substância gordurosa, esverdeada, que se chama mielina. O que que ela faz? Ela aumenta a força, a velocidade e a precisão desses sinais elétricos que conectam um neurônio ao outro. Isso foi descoberto há pouco tempo, tem 10 anos, 15 anos que descobriram
como a mielina age no nosso cérebro. E o bacana é, quanto mais você estimula um determinado circuito, determinada área do seu cérebro que é responsável por algum tipo de pensamento, movimento, sentimento, mais a mielina otimiza aquele circuito, ou seja, ele vai melhorando, ele vai lubrificando, ele vai ficando mais forte, mais rápido, mais fluente, e isso melhora os nossos movimentos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Gente, isso é habilidade. O que eu estou dizendo aqui é que quanto mais você usa um determinado circuito do teu cérebro, mais a mielina potencializa ele e mais a sua habilidade aumenta. E aí, o que a gente tem que ter em mente é todo mundo pode gerar essa substância no seu cérebro. Todo mundo tem a mielina no cérebro. E mais, ela pode ser gerada em qualquer fase da vida. Ou seja, você pode desenvolver uma nova habilidade em qualquer momento. É claro que quando você é criança, jovem, adolescente, ou está nessa fase de universitário, você consegue potencializar mais aquela mielina. Mas não quer dizer que aos 50, 60 você não possa desenvolver uma habilidade nova que você achou que você nunca teve. Eu brinco aqui com a minha família, eu sou péssimo para música. Eu não sabia nem o que era tom há uns 5, 10 anos atrás. Muito mais uma oitava. E eu falei, a minha década agora vai ser a minha década musical. Eu vou aprender música. Eu vou ser um Einstein na música, um Beethoven na música, desculpa, eu vou ser um super músico? Não, mas eu vou desenvolver essa habilidade, porque é possível. Então, o crescimento da mielina permite que você desenvolva e aprimore qualquer tipo de habilidade. E isso mudou a forma que as pessoas entendem a habilidade e o papel dos genes. Os genes, eles são instaladores. Eles permitem que você tenha uma quantidade de mielina que você vai direcionar e usar para o circuito que é mais importante para você naquele momento. Ou seja, para o que você quer desenvolver. Gente, olha a otimização. Eu não esperava nada diferente disso do nosso cérebro do ser humano, porque você imaginar que o talento é pré-determinado, que você nasceu só para ser jogador de futebol, ou só para ser um orador, ou só para ser um músico, é como se você limitasse o ser humano a nasceu com aquilo e encontrou alguém que te desenvolveu naquilo. Olha quanta gente ia ser desperdiçada e jogada fora. O que eles entendem é não, você tem uma quantidade, uma capacidade de desenvolvimento e cada um tem a sua, claro, nem todo mundo vai ser um Einstein na vida, nem todo mundo vai ser um Beethoven na vida, mas que você pode direcionar para o que é importante para você naquele momento. E como você faz isso? Passa por 3 processos. O primeiro se chama Deep Practice. O que é isso, gente? O que ele diz aqui é o aprendizado passa pelo erro. O que eu falei lá na frente. Mas o erro não é um erro consistente e insistente. É que você possa praticar, experimentar no limite da sua habilidade, para que esse limite da sua habilidade provoque alguns erros. E que esses erros sirvam de uma realimentação, de um aprendizado, para que você tente de novo, expanda esse limite e evolua. Isso se chama prática profunda, deep practice. Então, se você foge do erro a sua vida inteira, seja num esporte, seja num relacionamento, seja na vida profissional, você está limitando a sua capacidade de desenvolvimento. Agora, é fácil fazer isso? Não. Você precisa de uma motivação externa, você precisa de alguém permanentemente ou de pessoas à sua volta te motivando, mas também de uma motivação interna. Você precisa ter um processo de ignição que te faça insistir, que te faça não desistir. Lembra do exemplo que eu dei quando eu quebrei a mão? Eu tive gente de fora falando, cara, vai, você pode. E eu tive um processo interno de falar, eu vou conseguir. E quando eu comecei a escrever com a mão esquerda, gente, a primeira frase que eu escrevi era um garrancho. Nunca eu ia dizer que 20 dias depois eu ia conseguir fazer uma prova, e fiz. E o Master Coaching é o terceiro ponto que também é fundamental. É alguém que consiga entender você, ou pessoas à sua volta que consigam entender você e consigam te provocar e te levar ao deep practice, te levar ao extremo da sua habilidade.
Isso faz a diferença no processo. Pode ser o teu pai, pode ser a tua mãe, pode ser o teu chefe, pode ser um amigo. Você vai encontrar esses personagens ao longo da tua vida. Aproveitem, usem. E aí eu queria terminar essa apresentação mostrando um vídeo para vocês. Eu imagino que grande parte das pessoas que estão aqui nesse bate-papo não viveram a época do Ayrton Senna, que é um exemplo de vida, de profissional fantástico. Quem teve a chance de vivenciar sabe que todos os domingos a gente estava parado, ligado na televisão para ver Fórmula 1. Era incrível. O Brasil parava. Eu me emociono quando eu vejo esse vídeo. E aí tem uma história muito bacana que fala de como é que o Ayrton Senna corria na chuva. Todo mundo olha e fala, cara, ele é o melhor piloto do mundo na chuva. Era imbatível. E aí o curioso é que quando ele corria de kart, ele não era bom na chuva. Ele rodou ou saiu nas primeiras corridas dele de kart quando chovia. E aí o que ele fez? Todo dia que chovia em São Paulo, ele pegava o kart dele e ia para Interlagos treinar. Todo dia que chovia em São Paulo, ele ia treinar. Ele ia para o limite, ele ia para o erro e aprendia. Isso é deep practice, isso é ignição. E certamente ele teve pessoas que apoiaram e levaram esse caminho. E aí esse cara virou o maior do mundo na chuva. E aí eu vou mostrar para vocês aqui uma corrida que era um grande prêmio da Inglaterra, que sempre acontecia em Silverstone e que naquele ano, por algum motivo, aconteceu num outro circuito chamado Donington Park. E toda a imprensa mundial dizia, esse circuito não tem ponto de ultrapassagem. E aí vocês vão ver a primeira volta dessa corrida. Deixa eu compartilhar o vídeo aqui com vocês. Kátia, me confirma quando vocês estiverem vendo. Pode ir, Mark, pode Vamos reproduzir. lá. Verde. Vamos para a largada, ela é muito importante. Sobe o ronco dos motores. Vai pintar o sinal vermelho. Pintou o vermelho. Vai pintar o verde. Vamos para a largada. Sinal verde. Senna larga na quarta posição. Pode perder a quarta posição. O carro de Schumacher para cima dele. Ele volta por dentro. Uma manobra esquisita de Schumacher. Wendlinger é quem larga muito bem por dentro. Aí Prost na primeira posição, Hill em segundo, Senna vem ali por dentro. Recupera a quarta posição, deixa Michael Schumacher atrás dele. E já vai com tudo pra cima do Karl Wendlinger. Já faz a ultrapassagem. É Senna no molhado voando pra cima de Wendlinger. E ele já vai pra cima de Hill. Já vai pra tentar a ultrapassagem. Andretti em cima de Schumacher. Senna por dentro. Hill por fora. Arriscando tudo Ayrton Senna pra subir na segunda posição. Ele já passa Damon Hill. O próximo é Alain Prost. Prost é o primeiro, Senna é o segundo, Damon Hill é o terceiro. A quarta posição, Andretti já foi embora. Quando é que ele vai correr? Quando é que o Andretti vai fazer sua estreia na Fórmula 1? Já foi para a caixa de brita o Andretti. Primeira volta e Senna já vai para cima de Prost. Fica fora também Karl Wendlinger. Ele e o Andretti se estranharam ali. Senna, Prost, Senna por dentro, Prost força, quase se tocam no Garbinho. Ayrton Senna vai pra ponta. Ayrton Senna já assume a ponta no Grande Prêmio da Europa. Prost, Hill por fora, a pista molhada, Senna passa por Wendlinger, passa por Hill, passa por Prost, vai embora Ayrton. Incrível, né, pessoal? Bom, o que eu quero trazer com esse vídeo e com esse papo que a gente teve é que as dificuldades que a gente passa na vida, os obstáculos profissionais, eles podem se transformar, sim, na chave para o seu desenvolvimento do talento e do sucesso. Mais do que isso, cada um de vocês, independente das habilidades que vocês têm hoje, do estágio profissional que vocês estão, vocês podem, sim, desenvolver as habilidades e talentos necessários para alcançar o objetivo que vocês desejarem.
tracem os objetivos de vocês e vai atrás. Não há limite. Os limites que a gente tem são aqueles que a gente se impõe. Então, bola para frente, vamos desenvolver as habilidades, vamos crescer. E o que a gente quer no Emprega é apoiar vocês nisso. É dar para vocês uma ferramenta, um ecossistema que ao longo da vida profissional vocês possam se desenvolver. Com o apoio de parceiros, com o apoio das empresas e com a participação de cada um de vocês. Gente, obrigado pelo papo. Kátia, se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição aqui para responder. Tá, E vamos fazer sucesso a mais todos no evento. uma que tem a ver com o que a gente falou é como usar o resultado do game no currículo, né? Eu até estenderia para entrevista. Eu acho que dá para falar isso rapidinho, né, Mark? Acho que dá. O game ele é uma ferramenta para você se conhecer melhor, tá? A gente vai desenvolver, já está no forno, uma ferramenta de selos, de badges, onde o resultado do game, o seu resultado pode ser publicado nas suas mídias sociais. Exemplo, você foi muito bem em trabalho em equipe, ficou acima de um determinado ponto, você recebe um selo de trabalho em equipe. E aí o game te certifica. Isso deve estar pronto em mais 2 meses, tá? Então vai ser bacana que vocês vão poder fazer isso. Mas nos processos seletivos, o que vale o game é para você se conhecer, para você buscar histórias ou realizações, lembra dos exercícios de realizações, que mostrem aquela competência e que te deem confiança para embasar aquela competência com aquela história da realização. Então, eu acho que esse é o papel fundamental do game, é o autoconhecimento e o guia para o desenvolvimento. E a Ok? famosa pergunta, né, Mark? Pontos fortes, quais os seus pontos fortes, quais os seus pontos a desenvolver? Você pode usar o resultado do seu game até mostrando que você fez uma avaliação e conhece o que você precisa desenvolver, né? Ótimo. Kátia, antes de você fazer outra pergunta, deixa eu fazer um comentário que eu acho que é super relevante. Tem uma revista que eu gosto muito, que é a Harvard Business Review. E há uns 10 anos atrás, eles tiveram uma matéria que eles faziam uma análise do que fazia um executivo ser um executivo excepcional. Vamos lá, Steve Jobs, Bill Gates e todos esses campeões aí, esses caras muito fora de série. E outros muito bons também. E aí eles concluíram que das 15 ou 20 competências importantes numa alta gestão, esses caras eram excepcionais em 3 ou 4. Gente, 3 ou 4. O que fazia com que eles fossem espetaculares eram 3 ou 4 competências. Ou seja, ninguém é maravilhoso em tudo. Você tem que descobrir quais são essas suas 3 ou 4 e trabalhar para desenvolver. Não quer dizer que eles não tenham pontos fracos, mas eles souberam trabalhar os pontos fracos para poder fazer com que esses pontos não atrapalhassem eles. Mas eles não insistiram em fazer esse ponto fraco ser um ponto excepcional, porque o esforço para você levá-lo até um excepcional era muito grande e talvez ele não conseguisse. Então ele identificou os pontos fortes e fez com que esses pontos fortes fossem os excepcionais. E isso traz toda a diferença. Então, o game também serve para isso. Entende o seu ponto fraco e trabalha para neutralizar, para que ele não te prejudique no teu trabalho. E pega os seus pontos fortes e os que são importantes para você e alavanca. Isso certamente vai garantir um espaço para você no mercado de trabalho e na sua vida, né? O que mais, Kátia? Não, e eu só queria acrescentar aqui umas observações do Roberto, ele é um 50 a mais, e disse que está tendo aí dificuldades, né, de colocação aí, que ele tem alguma experiência, e o que que você pode comentar a respeito disso, inclusive, né, com a questão do desenvolvimento constante, atualização, networking, né? O que você pode contribuir com essa observação do Roberto, Mark? Kátia, obrigado, Roberto. A gente vai passar por situações e fases na vida, né? Então, tem momentos em que as coisas estão funcionando bem, tem outros que não estão. Grande parte do que a gente conversou aqui hoje, sobre talento, sobre desenvolvimento, sobre o networking que a Kátia trouxe, ele vale para qualquer momento. Então, nem sempre o resultado que a gente consegue, ele é imediato. Ele é um processo que tem que ser construído. Mas a gente sabe, principalmente nessa fase de vida, e aí eu me coloco, eu faço 50 esse ano, então já eu sou 50 a mais também,
A Eu gente sabe também. o quanto isso não estar posicionado, né? Quanto isso impacta o resto todo. E às vezes essa paciência, essa insistência não é tão simples. O que eu gostaria de compartilhar contigo é o que a Kátia falou, ela respondeu, ela resumiu em 3 pontos, né? Que desenvolvimento você pode buscar mais, que autoconhecimento você pode buscar mais e trabalhe o seu networking. Nesse momento de carreira, o networking é super relevante, né? E eu acrescento, não desista. Entenda o que você tem de bom, explore o que você tem de bom, desenvolva ainda algumas coisas, que assim, 50 anos é uma carreira nova se bobear. A gente começa de novo. Isso é lindo, isso é um momento espetacular. Então, talvez seja essa aí o comentário que eu tenho para fazer em relação à sua pergunta. Gente, a gente está encerrando aqui. Kátia, talvez dê tempo de mais uma, mas já passamos um pouquinho do tempo previsto. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu espero que essa palestra de abertura, que falou de emprega, falou de competência, falou de talento, falou de sucesso no mercado, tenha gerado uma sementinha em vocês para que vocês possam se motivar e dar os próximos passos e conhecer um pouquinho melhor os caminhos. Queria pedir, sigam a Vero nas mídias sociais. A gente criou as mídias do Emprega agora, então esse apoio de vocês é super relevante. Vai lá agora, clica nas mídias, segue, divulguem para os seus amigos. O boca a boca é super relevante e aproveitem esses 2 dias. Tem uma palestra da Visage no final do dia super relevante. Queria muito que todos que estão aqui tivessem lá também. Amanhã tem uma da Seja Trainee que fala sobre o processo de trainee, mas eu conheço o Luiz Abdala, muito do que ele fala do trainee vale tanto para o estagiário como para quem já se formou. São dicas super valiosas. E a gente termina o dia de amanhã com 2 super palestras. Uma da Companhia de Talentos, que fala de carreira e fala da pesquisa de carreira dos sonhos, que é uma pesquisa que é parceira nossa aqui no Emprega e que eu recomendo e sugiro que vocês respondam. E terminamos com o evento da ILUS, falando sobre logística, sobre um tema super relevante que pega várias carreiras. Não deixem de participar. Visitem os Tem estandes, que seguir a participem das Vero threads. nas redes sociais, tem sorteio de um livro super bacana sobre comunicação assertiva. Vai lá que Excelente, depois do evento Kátia. a gente vai fazer o sorteio do livro. Excelente. E quem fez o seu registro antes de hoje, ou seja, antes do Emprega, da Feira Virtual Emprega começar, vai ali do lado da sua foto, clica na barrinha de ferramentas no símbolo e atualiza o registro, porque tem 3 campos novos. Tem a universidade, tem mais 2 campos. Isso é importante para os recrutadores. E não deixem de subir o currículo, porque os recrutadores das vagas que vocês se candidatarem recebem essas informações. Aproveitem, pessoal. Um ótimo dia para vocês, um ótimo evento para todos. Um abraço.